Por que muitos oficiais alemães na Segunda Guerra Mundial tinham enormes cicatrizes no rosto? Se você é muito observador, provavelmente já percebeu que nos filmes, muitos oficiais alemães têm enormes cicatrizes no rosto. Isso era comum entre oficiais de todas as patentes. Muitas personalidades da época tinham essas enormes cicatrizes no rosto, não importando se pertenciam ao meio militar, político ou científico. Neste vídeo, vamos falar um pouco sobre a origem dessas cicatrizes e por que os alemães gostavam tanto de tê-las no rosto. Essas cicatrizes eram motivo de muito orgulho para quem as tinha, e de forma alguma, seus portadores tinham a intenção de escondê-las. Nos séculos XIX e XX, essas cicatrizes simbolizavam poder e riqueza entre os alemães. Quando um alemão chegava ao ensino superior, um luxo que nem todo cidadão alemão podia ter. Ele podia se juntar a fraternidades de mensur, fraternidades que apenas homens muito corajosos escolhiam entrar. Mensur é, literalmente, realizar duelos de esgrima, com regras muito estritas e particulares. O mensur não é considerado um esporte propriamente dito, porque, em geral, não se busca uma vitória, mas sim uma participação altiva, como diriam os alemães, ou seja, enérgica e ousada. O objetivo do mensur é que os participantes desenvolvam uma resistência total ao medo e que tenham uma disciplina e convicções muito firmes. Os mensur eram realizados entre dois homens. Esses participantes eram chamados de Paukhand. Entre esses dois homens, deveria haver certa confiança, e era estritamente proibido que houvesse qualquer tipo de briga. O mensur terminava assim que o médico ou o árbitro do encontro considerava que os ferimentos obtidos eram suficientes para serem perigosos para a vida dos participantes. Durante os mensur, era considerado uma desonra desviar de um golpe. Por causa disso, veremos que os participantes sempre ficavam parados no mesmo lugar durante o mensur. Não se usavam os equipamentos típicos que costumam ser usados na esgrima, embora fossem usadas proteções para os olhos, o nariz e, além disso, um acolchoado para o peito e os braços. Como armas, eram usadas as Mensurslager, espadas muito letais e leves. Como o objetivo do mensur é ferir o oponente no rosto, obviamente era comum que os participantes do mensur saíssem com feridas bastante proeminentes no rosto. Quando esses ferimentos eram profundos, formavam enormes cicatrizes, obviamente também devido ao tratamento médico precário que existia naquela época. As cicatrizes obtidas durante um mensur eram chamadas de esmish. Poucos homens praticavam o mensur, pois apenas alguns tinham a oportunidade de ir para universidades e eram muito corajosos. A sociedade alemã do final do século XIX e início do século XX classificava os homens com esmish no rosto como homens de muito valor. Por isso, as esmish eram exibidas com orgulho por quem as tinha. Na verdade, Otto von Bismarck dizia que o valor de um homem podia ser medido pela quantidade de cicatrizes que ele tinha na bochecha. Até mesmo as damas procuravam homens com esmish no rosto, porque acreditava-se que eles eram bons maridos e amantes. Eles também eram preferencialmente escolhidos como líderes, já que tinham convicções bastante fortes, além de serem altamente disciplinados e terem uma clara capacidade de trabalho em equipe. Todas essas habilidades eram adquiridas durante o desenvolvimento dos mensur. Paradoxalmente, o governo nacional socialista, nos anos de 1930, proibiu o mensur porque este representava a antiga classe aristocrática alemã. No entanto, a maioria dos altos escalões daquela época que participavam do governo já havia recebido educação superior e, claro, muitos deles já haviam participado dos mensur. Muitos altos escalões alemães tinham essas cicatrizes, como Heinz Reifenhardt, um dos comandantes mais importantes das SS durante a Segunda Guerra Mundial, ou como Otto Skorzeny, também outro alto escalão das SS. O mensur permaneceu proibido até os anos 50, quando foi legalizado novamente, desta vez muito regulamentado e com as devidas proteções, para que os participantes não se ferissem de maneira tão evidente. No entanto, é possível se ferir durante o mensur moderno?